Ciclo celular. Ciclo celular corresponde aos processos que ocorrem na célula após seu surgimento até o seu processo de divisão celular, o qual dará origem a duas células. Durante esse período, a célula passa por diversos processos, como crescimento celular, multiplicação de seu material genético e divisão celular. O tempo de duração do ciclo celular varia entre os diferentes tipos de célula e é dividido em duas fases: interfase e mitose. Fases do ciclo celular. O ciclo celular é constituído por duas fases, interfase e mitose. Interfase. Durante um tempo, acreditava-se que nada acontecia na célula entre o surgimento da célula e sua divisão. No entanto, nessa fase, a célula encontra-se em intensa atividade metabólica, sendo observado também o seu crescimento. A interfase é a fase mais longa do ciclo celular e divide-se em 3 etapas. A primeira etapa, conhecida como primeiro intervalo ou G1, ocorre a síntese de proteínas e RNA. O tempo de duração dela é mais variável entre os diferentes tipos celulares. A segunda etapa, chamada de síntese ou S, ocorre a divisão do material genético. Essa é a fase mais longa da interfase. A terceira etapa, conhecida como segundo intervalo, ou G2, ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que formará os microtúbulos do fuso mitótico e RNA. No entanto, isso acontece em menor quantidade do que na etapa G1. O período de duração dessa etapa é proporcional ao da G1. É importante destacar que durante todas as etapas da interfase estarão ocorrendo a síntese de proteínas e a produção das estruturas celulares. Algumas células não passam pelo processo de divisão celular. Diz-se então que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou etapa G0. Mitose. Após o período de crescimento celular e preparação para a divisão celular, que ocorre durante a interfase, a célula enfim divide-se em uma nova fase denominada mitose. Na mitose ocorre a formação de duas células filhas idênticas à célula parental. A mitose divide-se em 5 etapas: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase. Nessa etapa, os cromossomos já se apresentam duplicados como cromatides irmãs, unidas pelos centrômero. E ao lado de seus braços ocorre a condensação da cromatina e ela torna-se mais visível ao microscópio óptico. Inicia-se a formação do fuso mitótico, composto por microtúbulos e centrosomos. E ao final dela, os nucleolos desaparecem. Prometáfase. Nessa etapa, os cromossomos tornam-se mais condensados. Os centrosomos deslocam-se para os polos das células. Ocorre a fragmentação do envelope nuclear e cada cromatina apresentará um cinetocoro, estrutura proteica presente no centrômero. Metáfase. Nessa etapa, os cromossomos posicionam-se no plano equatorial da célula, placa metáfise, com as cromatides irmãs unidas pelos centrômeros. É nela que os cromossomos atingem seu grau máximo de condensação. Anáfase. Nessa etapa, as cromatides irmãs separam-se. Os cromossomos filhos liberados deslocam-se para extremidades opostas da célula. A célula alonga-se, as duas extremidades da célula passam a apresentar conjuntos duplicados e equivalentes de cromossomos. Telófase. Nessa etapa, ocorre a formação dos núcleos celulares e seus envoltórios, os nucleolos, reaparecem.
Os microtúbulos do fuso desaparecem e os cromossomos tornam-se menos condensados. Ao final dela, a mitose está completa.